Muito bom dia, eu sou o Arthur Gubert e esse é o Refil. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro de 2025 e a partir de agora você fica cheio de assunto, porque no programa de hoje vamos falar sobre como o brasileiro nunca comeu tão pouco arroz com feijão. E também, na pauta alimentação, eu vou te contar porque é que é impossível viver sem alimentos ultraprocessados, o vilão do momento, né? Também separei duas de prêmio Nobel. Vou te contar quem é a Maria Corina Machado, que ganhou o prêmio Nobel da Paz. E também vou te contar quem é o trio que ganhou o Nobel de Economia, falando de criatividade destrutiva. Para fechar, um artigo magnífico lá da Foreign Affairs sobre como o gradualismo pode ajudar em Gaza. A partir de agora você se torna uma pessoa muito mais inteligente porque está no ar o Refil. Mas como sempre eu faço o refil do meu café antes de começar a falar, né? E você pode fazer do seu também, assinando os cafés da O Brother. É só clicar no link que tá na descrição do episódio, no YouTube, no Spotify, onde você estiver escutando o refil, beleza? Aproveita pra te inscrever no canal, caso estiver no YouTube. E também no Spotify, né? Pra dar aquelas 5 estrelinhas, compartilhar com os amigos e seguir o programa. Existem mudanças visuais, eu não sei se você percebeu, mas eu mudei o meu cenário. Recoloquei a câmera num lugar que eu acho que vai ficar melhor para vocês consumirem e para mim também, sem perder a qualidade do programa. Aliás, sobre a qualidade do programa, tô aceitando feedbacks, viu? contato@refilpodcast.com.br, né? refilpodcast, no singular.com.br. Também nos comentários aí das plataformas aonde o programa entra no ar, beleza? Mas vamos falar de comida, porque durante décadas, né, o Brasil se reconheceu num prato simples. Arroz, feijão e alguma outra coisa. Às vezes uma batata frita, às vezes um bife, né? Mas arroz com feijão é meio que o tradicional. Chega a ser uma expressão aqui no Brasil, né? Fazer um arroz com feijão. É fazer o básico, que funciona. Ou seja, é um prato que é muito mais do que comida, né? É cultura, identidade e também equilíbrio nutricional. Mas pela primeira vez, desde 1960, que é quando começou a se medir o consumo desse prato, né? Essa dupla aí, que sustentou gerações, está desaparecendo da mesa do brasileiro. De acordo com a Embrapa, o consumo de arroz caiu para 34 quilos por pessoa ao ano, o menor índice da série histórica. O feijão segue o mesmo caminho, atingiu o consumo mais baixo desde os anos 60. E o motivo não tá só no preço não, tem a ver com o ritmo da vida moderna. A pressa, os aplicativos de entrega, o almoço entre reuniões e a infinidade de opções rápidas estão empurrando o país para longe do fogão e da panela de pressão. Nos anos 70, as famílias eram maiores, né? Vamos lá, as refeições eram feitas muito mais em casa, né? O tempo de preparo fazia parte dessa rotina. Só que hoje o relógio é um novo tempero. Quanto mais rápido, melhor e mais prático. E nessa pressa, a gente perdeu um hábito, que também era uma forma de cuidado, que é se alimentar com comidas boas. O problema, alertam os pesquisadores lá da Embrapa, vai além da nostalgia, ok? O feijão é um marcador da alimentação saudável. Ele é rico em fibras, ferro, proteína. Então, menos arroz e feijão significa mais doenças crônicas, mais ultraprocessados, a gente vai falar deles em seguida, e mais desigualdade alimentar. Então, o prato, que já foi símbolo de fartura, virou exceção. E o Brasil, que sempre se orgulhou de comer bem e simples, corre o risco de esquecer o próprio sabor. Talvez tenha chegado a hora de resgatar o básico, voltar a comer como um brasileiro. Aliás, chegou a hora de resgatar o básico em várias coisas, né? Eu já falei por aqui, a gente vive a era do atalho. Tudo hoje tem atalho. Tem atalho pra você comer, né? Ao invés de preparar um feijão, chama o iFood. Tem atalho pra você conhecer gente, ao invés de procurar em grupos de amigos, né? Clica no Tinder, no Happn, em qualquer outra dessas plataformas, tem atalho pra gente ir do ponto A pro ponto B. Ao invés de caminhar, a gente pega um aplicativo. É claro que as facilidades são sempre muito bem-vindas, agora, até que ponto esses atalhos nos fazem esquecer de quem a gente é? E mais, nos afastam de hábitos antigos que eram muito mais saudáveis.
Uma pauta que vira e mexe aparece aqui no Refil é luxo. E eu reforço, luxo é fazer as coisas como elas sempre foram feitas. Porque o atalho, a velocidade, a inovação em excesso deixou de ser coisa de privilegiado e se tornou hábito de quem tem menos educação, de quem tem menos preocupação. E isso, meu amigo, isso não vai ser luxo nunca. Seguindo no assunto alimentação, vamos falar sobre ultraprocessados. Eu não sei como é que tá o feed de vocês no Instagram, mas o meu, vira e mexe, aparece alguma coisa sobre isso, né? Várias dicas, vários especialistas falando sobre eles. Porque evitar a comida ultraprocessada virou um novo mandamento da alimentação moderna. Mas vamos lá. Vida real agora, tá? Pra quem tem filho, ou só uma vida real mesmo, isso beira o impossível. Eu busquei um artigo que me agradou bastante lá na The Atlantic. E a jornalista que escreveu ele, a Olga Kazan, descreve bem esse dilema, porque num dia comum, o almoço do filho dela foi um pacote ali de uma alimentação de amendoim, um bolinho de amendoim, teve um sanduíche também e mais umas bolinhas de aveia ali do supermercado. Todos ultraprocessados. O novo vilão da saúde pública. E ainda assim era o que cabia entre as consultas médicas da criança, o trabalho dela lá na revista e as demais atribuições do dia a dia. Então assim, vamos lá. O discurso oficial é o seguinte: governos, academia de pediatria e até os influenciadores saudáveis nas redes insistem que a gente deveria cortar tudo que vem em embalagem colorida, o que na prática significa quase tudo que uma criança aceita comer, né? Mas o problema, velho, é que viver sem esses produtos não cabe na rotina de quase ninguém. As pesquisas atuais mostram que sim, os ultraprocessados aumentam riscos de doenças e fazem a gente comer mais. Mas a própria categoria ainda é confusa. E agora eu vou fazer meio que o advogado do diabo aqui, tá? Fiz uma pesquisa e, segundo nutricionistas, cabe na categoria ultraprocessados tanto refrigerante, o salgadinho, quanto coisas como tofu, pão integral e até leite vegetal. Ou seja, nem todo ultraprocessado é um inimigo. O que tem, na verdade, é uma desconexão entre o que é ideal e o que é possível. Cozinhar tudo do zero exige tempo, dinheiro e energia. 3 recursos que, vamos lá, né? Nem todo mundo, ou quase ninguém, consegue incluir na rotina. Por isso, os especialistas já falam numa redução de danos. Tipo assim, coloca legume no miojo. Saca? Escolhe iogurte com menos açúcar, troca o salgadinho por uma sopa pronta de legumes. Fazer essas substituições que acabam por entregar mais sentido numa vida de 2025. Então vamos lá, o recado é simples. O problema não é abrir um pacote, é abrir mão da realidade. Porque no mundo real, ninguém quer viver batendo manteiga artesanal enquanto o filho tá gritando na sala lá, né? Querendo comer nuggets. Bom, agora falando aqui da minha família, eu acho que a gente tá buscando exatamente isso, uma espécie de equilíbrio. Ainda que a gente procure cozinhar toda semana e congelar a refeição das meninas, às vezes, simplesmente, meu irmão, não tem o que fazer. E se tem uma coisa que alimenta a indústria, o capitalismo de consumo exacerbado, é a culpa dos pais. Porque, né, o cara tá sempre sentindo que tá fazendo mal pra criança. E pra quem não tem filho também, você é culpado o tempo todo de estar acima do peso, de comer uma comida industrializada, de não cozinhar legumes. E essa culpa faz a gente gastar cada vez mais dinheiro e fazer parte dessa engrenagem que não melhora a vida de ninguém. Então vamos lá, né? O equilíbrio, como sempre, é tudo. Na alimentação, na política, nos relacionamentos, na tecnologia. Um pouco de salada, um pouco de droga, né? Como dizem os sábios. Agora vamos pro Prêmio Nobel. Foram revelados os vencedores, né? E eu separei 2 categorias aqui que eu acho bastante importantes que as pessoas se conectem com esses vencedores, até porque a gente falou, né, há 1 ou 2 episódios atrás sobre o cara que ganhou o Nobel de Medicina, que inclusive estava no meio do mato com a esposa, sem acesso à internet, e ficou sabendo quando voltou pro hotel. Mas eu vou te contar sobre, primeiro, o Nobel da Paz. Vamos lá. Na nossa querida América Latina, onde tantos heróis acabam em exílio, né? Ou na prisão, né? Ou mortos. Uma mulher decidiu ficar. Maria Corina Machado, conhecida como a Dama de Ferro da Venezuela. Ela mesmo acabou de receber o Prêmio Nobel da Paz de 2025. É um reconhecimento à luta obstinada pela democracia,
num país mergulhado num autoritarismo horroroso e que não é exemplo para ninguém. A Maria Corina é, para muitos, uma espécie de Joana d'Arc latino-americana. Mesmo proibida de concorrer, foi ela quem uniu a oposição venezuelana e inspirou uma população cansada da fome, da censura, da violência política. 2 anos atrás, em 2023, ela venceu as primárias, com mais de 92% dos votos. Mas o regime do Nicolás Maduro barrou a sua candidatura com acusações forjadas. Ela, então, apoiou um substituto, o Edmundo Gonzalez, que, segundo as atas recolhidas pela própria oposição, teria vencido as eleições com 67%. Mas é óbvio que o governo jamais divulgou esse resultado completo. E hoje, enquanto esse cara aí, o Edmundo Gonzalez, vive exilado na Espanha, a Maria Corina segue escondida dentro da Venezuela, driblando perseguições, sem poder sequer pegar um voo doméstico para ir embora, ou para viajar dentro do país. Ainda assim, ela se recusa a abandonar a sua pátria. Vamos lá. Quem é Maria Corina no aspecto político? Muita gente diz que o Nobel é globalista, né? Que só premia pessoas de esquerda. Vamos destruir esse argumento imbecil agora? Ela é liberal conservadora, admiradora da Margaret Thatcher e passou mais de 2 décadas enfrentando Hugo Chávez e depois do Maduro, denunciando abusos, organizando resistência e mantendo viva a chama da esperança num país que está em ruínas. Então, assim, o Nobel da Paz, como destacou o Comitê Norueguês, é mais do que um prêmio pessoal. É um ato político e moral. Uma mensagem ao mundo de que a coragem ainda importa. E que mesmo em tempos de brutalidade e cinismo, a democracia continua sendo uma ferramenta de paz. E tá acontecendo um rebuliço ali no Caribe, né? Porque enquanto esses porta-aviões norte-americanos vão se aproximando, né? O regime do Maduro se apoia em forças cubanas para sobreviver. O gesto de reconhecer a Maria Corina Machado é quase poético. É um lembrete de que, às vezes, a verdadeira força tá em quem não foge da luta, né? Em quem permanece para continuar sonhando com um país livre. Tem bastante debate, né, ao redor da base política apoiadora do Donald Trump sobre ele ser o merecedor por ter acabado, sei lá, com quantas guerras, 7, 8 guerras e tal. Eu, sinceramente, não embarco nessa, porque, inclusive, a mídia conservadora americana, e aí eu cito alguns exemplos se você quiser conferir, como a Free Press, né? Tem aquele outro site lá, deixa eu conferir aqui, que é um que eu uso até como fonte aqui pro Refil, que é a National Review, né? A The Economist, que é uma conhecida por ter um posicionamento mais liberal conservador, né? Todos esses entram em consenso de que Maria Corina é sim a merecedora do Nobel da Paz. E o Refil concorda. Agora vamos falar sobre o da economia, tá? Porque o último prêmio foi para ideias que explicam por que é que o mundo muda. E por que ele precisa continuar mudando, acima de tudo? O reconhecimento máximo das ideias econômicas foi concedido a 3 pessoas. O Joel Mokyr, o Philip Aghion e Peter Howitt. 3 economistas, né, que estudaram um conceito tão antigo quanto o próprio capitalismo, que é a destruição criativa. Já ouviu esse termo? Vou te explicar, para você poder contar para seus amigos depois e passar por sabidão. Essa expressão aí, destruição criativa, foi cunhada por um cara chamado Joseph Schumpeter, há quase um século, tá? Ele descreve o processo pelo qual o novo substitui o velho. Tecnologias que superam as anteriores, empresas que nascem enquanto outras desaparecem, né? E esses 3 caras aí mostraram que é justamente esse ciclo de substituição, perda e reinvenção que sustenta o crescimento a longo prazo. O Mokyr, da Universidade Northwestern, recebeu metade do prêmio por demonstrar como o avanço tecnológico é o motor do desenvolvimento humano. E a outra metade do prêmio foi dividida entre o Aghion e o Howitt, que criaram um modelo matemático da destruição criativa, tipo um mapa para entender como que a inovação gera riqueza mesmo quando causa rupturas, né? E a mensagem do comitê sueco foi que o crescimento não é apenas uma questão de produzir mais, mas de inovar com propósito, guiando o progresso na direção que beneficia a humanidade. Muito interessante, né? Porque no momento em que o medo da mudança domina o debate público, o Nobel de 2025 premia justamente o contrário, a coragem de mudar, de entender que o progresso, para continuar existindo, precisa destruir o próprio passado.
Eu indiquei aqui no Refil um tempo atrás o livro Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb, que fala sobre como as coisas precisam sofrer golpes. Elas não podem ser frágeis a ponto de quebrar e se tornarem inúteis, e não podem ser blindadas a ponto de não melhorarem com o dano. Elas precisam ser antifrágeis. A antifragilidade é uma estrutura que se beneficia da porrada, né? Então, assim, a gente precisa entender que a destruição é o primeiro passo para a novidade, para a reconstrução. E a gente pode aplicar esse conceito, isso é que é legal na economia, né? A gente aplica esse conceito para várias coisas da vida. Vamos lá, um casamento que já não vai tão bem e você está infeliz, precisa terminar para que você reencontre um novo caminho de felicidade. A mesma coisa para trabalho. Talvez você esteja estagnado, uma demissão, a destruição do emprego, como você conhece, talvez seja o primeiro passo para a reconstrução de uma nova carreira. Então, parabéns aos vencedores do Nobel. O Refil vai mandar uma coroa de flores para essa turma toda aí. Agora, para fechar, vamos falar sobre Oriente Médio, né? A gente tá vendo aí nos noticiários o que tá acontecendo. E a Foreign Affairs, que é a maior publicação do mundo sobre geopolítica, né, conflitos, relações entre países, publicou um artigo que eu achei espetacular. E vou dividir com vocês, porque na tese desses caras aqui, no Oriente Médio, a paz nunca chega de uma vez. Ela vem em etapas. E esse novo acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, importante dizer, acordo de cessar-fogo, não tem nada de paz aqui ainda, tá? Ele foi assinado, né, no Egito agora, dia 9 de outubro, segue essa mesma lógica. Ele está sendo chamado de Plano Trump, porque o Trump foi o cara que capitaneou, que fez os telefonemas e que botou de fato esse acordo em pé, né? Ele prevê fases sucessivas. A primeira, que já foi concluída, inclui a retirada parcial das tropas israelenses do território de Gaza e a libertação de quase 2.000 prisioneiros palestinos em troca dos últimos reféns israelenses ainda mantidos lá na região conflagrada. Mas os temas mais espinhosos, né? Tipo, quem é que vai governar Gaza depois do fim aí da guerra, quem é que vai garantir a segurança no território, isso tudo fica para depois, para as outras etapas. E é justamente essa estrutura gradual que muitos analistas apontam como o possível calcanhar de Aquiles do acordo. Ainda assim, a história mostra que esse tipo de diplomacia em fases costuma ser o único caminho possível nessa região. Porque desde os armistícios de 1949 até os acordos de Camp David em 78, quase todos os avanços reais entre árabes, israelenses, né, palestinos, nasceram desses acordos provisórios, com monitoramento internacional, forças de paz e muito tempo. A fórmula antiga é, primeiro, parar o fogo, depois, criar confiança suficiente para negociar o resto. Foi assim, né, entre Egito e Israel, foi assim entre Israel e Jordânia nos anos passados, né? Quando existem garantias concretas, tipo ajuda financeira, presença de forças internacionais e pressão diplomática, esses acordos parciais podem durar décadas. O grande desafio agora é óbvio que é a manutenção. Sem o envolvimento direto de Washington e o comprometimento de países jamais estabelecidos politicamente ali ao redor, como Egito, Catar, Turquia, esse plano segue o risco de seguir o mesmo destino de Oslo, que prometia a paz e acabou em frustração. A lição é clara, a paz não é um ato, ela é um processo. E processos exigem paciência, fiscalização e interesse político. O acordo de Gaza pode não resolver tudo, mas representa algo raro, um cessar-fogo que devolve, mesmo que por um instante, né? A ideia de que o impossível ainda pode ser tentado. E no fim, como ensina a própria história da região, a paz no Oriente Médio nunca nasce de um tratado, mas de uma sequência de pequenos passos, difíceis, lentos, mas indispensáveis. O Refil dessa terça vai ficando por aqui, deixando um convite para você aparecer novamente amanhã. Seja às 6 da manhã, seja ao meio-dia, de noite, não importa. A gente faz um programa que é bastante atemporal, ok? Claro que ele vai ficando velho, porque os assuntos vão passando. Mas as nossas pautas circulam em torno de temas que conversam com a realidade contemporânea. Então, se você começar a maratonar, vai encontrar coisas úteis. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube Refil Podcast. Não se esqueça de seguir, de recomendar, de compartilhar, de dar uma nota, de comentar no Spotify e no Apple Podcasts também. O nosso grupo de WhatsApp tá saindo do papel, tá?
Bruno Barreto vai me ajudar nessa função aí. Ele já é o primeiro funcionário aqui do Refil. Então, ó, vamos dar trabalho pra ele, beleza? Em seguida eu vou divulgar como é que você participa e quais são as modalidades do grupo do Refil no WhatsApp. A gente volta amanhã com mais informação, com mais assuntos e com mais um programa pra te deixar ainda mais inteligente.